Processo número 59 da pauta da relatoria do conselheiro Alencar Soares, que na sessão do dia 5 de julho, o conselheiro Alencar Soares procedeu à leitura. O auditor substituto do conselheiro Luiz Carlos Pereira estava substituindo o conselheiro, solicitou vista. O auditor substituto do conselheiro Isaías Lopes da Cunha, que estava substituindo o conselheiro Valdir Teis, votou acompanhando o relator, mas é evidente que o conselheiro Valdir Teis tem o direito regimental de avaliar o voto, e os demais conselheiros auditores substitutos e conselheiro de presidência decidiram aguardar a vista. Na sessão do dia 27 de julho, o auditor substituto do conselheiro Luiz Carlos Pereira, que estava substituindo o conselheiro Alencar Soares, naquela ocasião solicitou prorrogação de vista dos autos em razão da ausência justificada do relator original. Sendo assim, finalmente, com a palavra, o auditor substituto do conselheiro Luiz Carlos Pereira, agora substituindo o conselheiro José Carlos Novello. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral de contas, senhor presidente, tomei um café lá no intervalo aqui para ver se a energia volta para a fala sair bem clara, né? Quero justificar a vossa excelência que eu quis falar mais alto. É isso mesmo que eu estou tentando. Mais grosso. Isso. Gostei. Não, ele tem razão de não ter gostado, porque falar grosso é a natureza. Falar mais alto. Não é brincadeira, não tem que é isso. Ô, conselheiro, eu pedi visto do processo que o relator, o conselheiro Alencar Soares, né? Como já foi explicado, a questão que me levou a pedir vista dos autos é exatamente aquela que da possibilidade do empregado público, tanto da sociedade de economia mista ou de empresa pública, se o tempo que ele prestou a essas entidades se é contado para fins de aposentadoria como efetivo tempo de serviço público. Me surgiu a dúvida no momento, e não lerei o voto, já adianto que o voto está bem extenso, está bem detalhado, pela importância que achei, mas iria tomar muito tempo, então eu farei essa explicação. E eu tinha convicção do tempo que contaria para tempo de aposentadoria, mas não para efeito da Constituição como comprovação de tempo de serviço público. Feitas as pesquisas, me vali muito do voto de Vossa Excelência, do conselheiro Alencar Soares, e de fato me convenci dessa que já é até pacífico, já o próprio TST, o STF, o TCU, diversos órgãos já caminham nesse sentido de entender que o tempo prestado a essas entidades consta como tempo de serviço público. A única observação que fiz de alteração de redação de respeito a um detalhamento de contrato por tempo determinado, porque o contrato por tempo determinado, há dúvida se a empresa pública ou sociedade de economia mista também seria contado. E aí a gente tem que verificar na nossa Constituição Federal que ela diz que essa questão, no artigo 37, inciso 9º, cabe a uma lei do devido ente. Ela fala que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Por exemplo, a União tem a lei 8745 de 93, que ela entende que a necessidade temporária seria para os órgãos de administração direta, autarquias e fundações públicas, e não cita essas duas. Então, na União não poderia, em princípio, devido a essa lei. O Estado do Mato Grosso, ele se vale de um decreto 163 de 2007, que não citou, falou apenas da administração direta, autarquia e fundação. Agora, nós temos que ter o norte, que a nossa consulta, no entendimento até que fui vencido em outra oportunidade, nós entendemos que a consulta é válida para toda a jurisdição do Estado. Então, eu não posso dizer que não cabe isso aqui para uma sociedade de economia mista em contrato por tempo determinado, porque está valendo para o município de Cuiabá, de Confresa, para citar como exemplos, que podem fazer uma legislação que permita. E de mais a mais, a questão não é se pode ou não ter contrato, é que se, mesmo que exista uma sociedade de economia mista, faça esse contrato, aquele tempo está pacificado que conta para tempo de serviço.
Então, feitas as considerações sobre o mérito, falarei rapidamente exatamente das consultas. A consulta, por coincidência, foi o reexame foi pedido pelo conselheiro que hoje nos preside, o conselheiro Antônio Joaquim, e ela trata, inicialmente, ela falava disso, de aposentadoria voluntária, e falava que o tempo de contrato por tempo determinado, e dizia que não valia só para esses dois casos. No reexame, o conselheiro Alencar, com muita propriedade, colocou e se posicionou mais no sentido de dizer que a aposentadoria voluntária caberia para a empresa pública e sociedade de economia mista, mas não ficou tratada aqui a questão do contrato. Então, eu fiz uma redação que lerei agora, somente aproveitando as duas consultas, para ser um reexame que não ficasse aquele consulente anterior sem resposta em relação ao contrato, por tempo determinado. Então, fiz essa sugestão que agora exponho a Vossas Excelências. Seria previdência, benefício, aposentadoria voluntária, tempo de efetivo exercício no serviço público, empresas públicas e sociedades de economia mista, contrato por tempo determinado, inclusão no cômputo, possibilidade. E falo, é considerado como tempo de efetivo exercício no serviço público para fins de cumprimento do requisito temporal exigido pelo artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, aquele decorrente, ainda que de forma descontínua, do exercício de cargos, funções de confiança e de contrato por tempo determinado ou de empregos públicos, na administração direta e indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, de quaisquer dos entes da federação, ressaltada a impossibilidade do exercício de funções de confiança nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Obviamente não pode, porque o STJ já se manifestou que o regime estatutário não é aplicável a essas entidades. Então, se não é aplicado o estatutário, a função de confiança, que é própria do exercício de uma função que é ligada a um cargo, que é ligada ao regime estatutário, não é possível. Então, seria apenas... o doutor Luiz Henrique aqui me corrige, e até já peço a correção, é ressalvada a impossibilidade, não ressaltada, como coloquei. De resto, é exatamente o entendimento de Vossa Excelência. Só isso, senhor presidente. Antes de ouvir o relator, eu gostaria de prorrogar a sessão por... Gostaria não, prorrogo a sessão por 30 minutos. E passo a palavra ao relator Alencar Soares. Presidente é presidente, não tem que... É negócio de gostaria, né? Eu gosto. Não, senhor presidente, eu concordo com o ilustre auditor substituto, Luiz Carlos, e concordo com a posição dele e acato com o meu voto. Aceito a... Respondendo Vossa Excelência. Aceito a manifestação do relator, portanto, os conselheiros que aprovam o voto do conselheiro relator permaneça em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo número 8.186-8/2011, relator conselheiro Alencar Soares, resolução de consulta número 49/2011, ementa, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consulta reexame da tese prejulgada na resolução da consulta número 19/2009, aprovar novo verbete. Publique-se.